Bom dia, eu sou o Dr. Manuel Alvarenga, sou médico e queria falar um pouco sobre essa situação do Covid, né? Todos esses bastidores que tem por trás disso tudo, né? É, Algumas pessoas ainda não entenderam que o Covid é um problema de saúde pública que não tem que ser tratado com viés político, principalmente pela classe médica e pela classe de pesquisadores, né? Foi isso que fez com que a gente, aproximadamente uns 100 médicos, assinassem uma carta, médicos de opinião política das mais diversas, desde direita, centro, esquerda, né? A assinar uma carta, né, esclarecendo sobre as medicações, né, que estão sendo usadas, depois que foi publicada uma carta um tanto quanto alarmante, né? Não sei, acho que não deve ter sido a intenção dos colegas, mas foi como soou. E isso não é o médico A ou o médico B que está falando, é justamente a população, porque se viu assim, apavorada, e a gente sente isso porque ligam, porque perguntam, porque mandam perguntas, né, falando sobre gravidade, risco de determinada medicação. Bem, vi algumas pessoas falarem sobre que não tinha infectologista ou virologista, que são as pessoas que mais entendem de vírus e doenças infecciosas. Na verdade, o que acontece hoje em dia, a gente vive assim uma situação de exceção. Hoje não existe uma especialidade que domine o tema, a doença Covid. Nenhuma especialidade que saiba mais ou menos do que as outras. E eu explico. Por se tratar de uma doença nova, todos os artigos, todas as publicações feitas até agora são feitas pelos melhores pesquisadores, né? Aí sim, expertise aí em Covid, são as ferramentas que eu, endocrinologista, especialista em clínica médica também, médico de UTI, pego, e é a mesma fonte de informação que o infectologista pega, entendeu? Hoje não existe que o radiologista pega, que o ortopedista pega, que o cardiologista pega, que o reumatologista pega. Diferente seria se a gente estivesse falando de medicações antigas, ou tratamentos antigos, na verdade, né? Aí sim, dominado por uma especialidade que se dedicou a estudá-lo mais, né? Por exemplo, diabetes mais pelo endocrinologista, lúpus mais pelo reumatologista, né? Artrite reumatoide mais pelo reumatologista, que são doenças antigas em que uma especialidade se dedicou a estudar aquela doença. Diferente dessa doença que é nova e que todas as informações são repassadas para todos os médicos. Vocês sabem o que vai diferenciar um médico que saiba mais ou menos? Você saber ler, interpretar o que é um estudo bom de um estudo ruim, de um estudo bem desenhado para um estudo que não foi bem desenhado. E para isso você precisa saber de estatística, além de clínica, estatística, né? E infelizmente durante a faculdade nem todo mundo tem acesso, ou mesmo durante a especialização, a algum preceptor, algum professor que tenha a preocupação de explicar. Eu tive essa felicidade, foi o Dr. Carlos Edson na residência de clínica médica. Não vou dizer que eu sou estatístico, que eu sou que entendo, mas eu sei ler um estudo e dizer se ele é bem desenhado ou mal desenhado, se ele está a fim de
beneficiar ou não A ou B, né? Então, assim, o outro objetivo da carta, né, voltando à história da carta, foi justamente tranquilizar as pessoas que já usam essas medicações para outras doenças, que não é do jeito que está lá. Tomou, cegou, tomou, morte súbita. Não, né? São medicações já usadas há muito tempo, né? Com relativa segurança, né? Retirando-se os grupos de risco. Aí vou dar um exemplo aí de cloroquina, que não deve ser usado em cardiologia, em paciente cardiopata. Eu estou citando ela porque depois eu vou falar sobre um artigo que saiu recentemente. E aí você vai entender por que eu estou falando. A ivermectina, que é utilizada em criança, em adulto, né, para tratar verme, vende até sem receita. A Luanita, né, a própria azitromicina, né, que são medicações de uso aí que todo mundo praticamente usa, né? Tranquilizar essas pessoas. E aí eu vou entrar um pouco aqui na história de estudos, né? Mas antes ainda quero falar mais, ainda vou falar mais alguma coisa. Por exemplo, da forma que foi falado lá, parece que se tem uma certeza absoluta que essas medicações não têm nenhum efeito, né? E que foi citado também que o oxigênio é a única forma de tratamento segura e eficaz ali para tratar o Covid. Bem, vamos lá. Eu desafio aqui qualquer médico de qualquer especialidade que assine uma documentação dizendo que ele tem certeza que a medicação, que essas medicações não têm nenhum efeito sobre ou o Covid ou de evitar a progressão das complicações do Covid, né? Que ele tenha certeza absoluta, que é assim, né? E a gente pode até ver e que depois, né, se responsabilize por não ter passado, caso algum estudo saia muito mais convincente. A gente pode escolher um cartório, a gente vai junto, né? Eu pago até a despesa. Ele dizendo que ele tem certeza que não funciona, porque do jeito que foi colocado parece que você tem certeza. Aí eu vou falar um pouco de estudos, né? Eu vi um colega aí, até um certo tom de deboche, falar que onde que ele ia passar uma medicação que um estudo de quase 100 mil pacientes mostrou aumento da mortalidade, de risco cardiovascular. Aí vamos entrar na história de saber interpretar um estudo, né? O que acontece? Uma das complicações da cloroquina que eu falei ali, eu não estou aqui entrando no mérito se funciona, se não funciona, eu estou entrando exclusivamente no mérito do estudo, né? O que o estudo quis mostrar? Se de reduzir a mortalidade e o risco de arritmias, né? Aí o que acontece? Me colocam quase 100 mil pacientes, né? Foi um estudo de quase 100 mil pacientes, ótimo. Colocaram um grupo que não usando a cloroquina e dividiram em 4 grupos. Um tomando hidroxicloroquina sozinho, outro cloroquina só também, outro com azitromicina e com cloroquina e azitromicina com hidroxicloroquina. E no outro grupo, o grupo que não tomou. Até aí, perfeito, tudo bem. Vamos dividir nos grupos mesmo para saber qual é a eficácia de cada um. Só que sabe qual é o detalhe? Nesses grupos aí todos, existem pacientes coronariopatas, já tinham tido infarto ou que tem angina mesmo, né? Pacientes que já tinham histórico prévio de arritmia cardíaca, pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva e a hipertensão.
Olha só, esses pacientes por si só já têm uma gravidade, né, um risco maior de mortalidade. Tá, mas foi colocado nos dois grupos, até aí tá certo, né? Só que deram pro esse outro grupo aqui cloroquina. E cloroquina não é contraindicado ou tem que ser usado com um critério, rigoroso critério, inclusive a avaliação cardiológica antes, não foi feito. Então, assim, esse estudo, eu diria até que é um estudo criminoso, um estudo que eu não sei como passa no Comitê de Ética, né, e Pesquisa. Aqui é o CEP, né, Comitê de Ética em Pesquisa, ou era, né, porque é óbvio que vai aumentar a mortalidade, não precisava fazer um estudo para isso. É óbvio que ia aumentar a mortalidade e aumentar o risco de arritmia. A cloroquina não tem que ser usada com critério em pacientes que têm risco cardiovascular, certo? Eu não poderia, eu teria que excluir esses pacientes, né? Esses pacientes que já são de risco de desenvolver arritmias pelo uso da cloroquina, que são pacientes cardiopatas, pacientes com problema cardíaco, né? Que tem que ter um critério enorme de utilização, porque senão eu vou ter um viés. Eu vou explicar aqui. Eu quero testar uma determinada substância para ver se ela reduz risco de aparecimento de câncer de pulmão. Só que aí, no grupo ali, né, que vai tomar medicação, eu coloco pacientes que são fumantes há 10, 15 anos. Foi isso aí que eles fizeram. Lógico que vai ter mortalidade maior. Isso é óbvio, entendeu? Então as pessoas são manipuladas. Não é só o leigo, o próprio médico é manipulado. Eu conversei com vários que disseram aí, até do nosso grupo, né? Que a gente tem um grupo aí de estudos em Covid, baseado naqueles médicos lá que assinaram a carta, com a melhor das intenções, né? Tem um outro estudo, o vídeo vai ficar longo, me desculpem, mas eu preciso falar. Tem um outro estudo que foi muito bem desenhado. A mesma coisa, só que com 1.408 pacientes, mas avaliando sobrevida, né? Ou eu fiz o outro, joguei na estatística aqui, uso esse livro aqui, o Biostat, fiz meu trabalho de conclusão de medicina, meu trabalho de conclusão em clínica médica, meu trabalho de conclusão em endocrinologia, e não precisei pagar o estatístico, mas recomendo que se pague. E eu fiz para mortalidade, que vai dar ali a mesma coisa. Pegaram 1.408 pacientes, dividiram em dois grupos, 704. Dois pacientes hospitalizados com Covid positivo. Para metade deles, 704 pacientes tomaram ivermectina, 0,15 miligramas por quilo dia, né? Ou 150 microgramas por quilo dia. Esse grupo ali tomou ivermectina. O outro grupo, os 704 pacientes, não tomaram ivermectina. Melhor ainda, parearam. Por exemplo, pegaram o paciente que tem 25 anos, que tem Covid, que vai tomar branca, 25 anos, branca, diabética, tomou Covid. Parearam, pegaram uma outra paciente, 25 anos, branca, né, com diabetes também e que não tomou Covid. Bem, parearam todos esses pacientes para não ter o tal dos vieses, tá? E depois fizeram a análise. Sabe o que foi demonstrado? Que o risco da pessoa que não tomou a ivermectina é 6 vezes maior de morrer do que quem não tomou. Eu peguei ontem e joguei também aqui no Biostat, fazendo a avaliação do risco relativo e do tal do odds ratio aí. Todos os dois mostraram a mesma coisa, 6.0 alguma coisa, 6.8 de risco a mais. Sabe o que significa? 600% a mais de chance de morte. Não é mas esse estudo tal, gente,
A gente não é uma meta-análise, assim como esse que saiu aí dos 100 mil, também não é. É um estudo, desenhado igual ao outro, só que nesse tiraram os vieses ali que poderiam ter, né? Não é porque um estudo tem 100 mil pacientes, lógico que quanto o N, o número de participantes tiver maior, melhor é para o estudo. Só que, às vezes você tem um estudo com 1000 pacientes, como é o caso desse, e você tem um estudo com 1 milhão de pacientes, e que o estudo com 1000 pacientes foi melhor desenhado do que o outro. Isso leva a gente a pensar como é que as pessoas induzem as outras a pensarem da forma com que se quer que elas pensem, entendeu? Então eu volto a fazer o desafio. Eu desafio qualquer médico a dizer que esse estudo aqui não tem significado, esse do uso da ivermectina, tá? E eu desafio de novo qualquer médico, a assinar aqui um documento dizendo que ele tem certeza, não vou nem botar o termo absoluta, que ele tem certeza que as medicações que foram citadas na carta não têm nenhuma ação, né? A verdade, para encerrar esse vídeo, é a seguinte: é que ninguém tem 100% de certeza que funciona e ninguém tem 100% de certeza que não funciona. Uma coisa eu e os quase 100 médicos que assinaram têm certeza: existem indícios, estudos como esse que eu citei, que a medicação tem um efeito, sim, tá? E se fosse para colocar relato de casos, aí bem, aí teria muito. Série de casos, aí teria muito. Mas aí tem pouquíssima, já não tem tanta validade quanto esse estudo que eu citei aqui, tá? O que fica de mensagem aqui é que os médicos que tiveram e assinaram, tomaram, e graças a Deus estão bem. Uns tomaram um esquema, outros tomaram outro, mas usaram as medicações aí